Bom sábado. Deixem-me dizer-vos que, após a história das crianças que nos apela a atenção aos nossos profetas e depois de uma mensagem cantada como estas, só apetecia ficar sentado mais um pouco, ouvir mais um pouco. Mas esta manhã compete-me a mim partilhar convosco a palavra e, desta feita, eu queria que, como nós podemos ver daqui a pouco o título que vai ser projetado, o tema é Podes tornar-me limpo. Para quem é um pouquinho mais estudioso da Bíblia, pode saber já a que é que nós nos estamos a referir. No tempo de Jesus, a pior doença que podia existir era a lepra. E pela cultura de então, propagada pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos saduceus, muitos daqueles que contraíam lepra eram tocados pelo juízo de Deus, tanto que a lepra era tida na gíria comum apelidada como açoite ou o dedo de Deus. Era um castigo por um pecado praticado, ainda que desconhecido pelo próprio. Porque muitos daqueles que eram cometidos de lepra investigavam em seus corações qual teria sido o seu pecado, o que é que teriam cometido, o que fazia merecer tal doença. Pois bem, existia uma total perda da identidade. Tinham que abandonar a sua profissão, a sua família, a sua aldeia ou cidade. Tinham que recorrer ao isolamento, viver das sobras que alguém deixasse na beira do caminho, serem humilhados de tal forma que tinham que apresentar a sua imundícia sempre que alguém se aproximasse, para que não se aproximasse demais e não corresse o risco de ficar doente também. Era profundamente humilhante. As roupas iam-se desgastando e a pele e a carne desgastavam-se ainda mais depressa pelas chagas e pela putrefação ambulante que era o corpo de um leproso. Entre os muitos leprosos da região onde Jesus andava, ali Galileia, Cafarnaum, crescia a esperança de que talvez este Messias pudesse também libertá-los desta doença. Mas este Messias que a Sagrada Escritura apresentava era conhecido por aqueles que ali se encontravam como o representante de Deus para uma doença que se calhar era provocada por Deus. E então esta pequenina esperança às vezes desvanecia no coração daquelas pessoas e porque eram imundos e porque não podiam colocar as outras pessoas em risco, de longe procuravam ansiosamente ouvir um pouquinho. Mas muitas das vezes a vergonha do seu estado os impedia de se aproximarem o suficiente de conseguirem sequer perceber as palavras que Jesus dizia. Depois, lepra. A lepra. Não havia registro de cura, a não ser de um profeta. Já que a Sofia falou dos profetas, só havia o registro de cura de um leproso pelo profeta Eliseu e que ainda por cima era um estrangeiro, nem era daquele local. Tinha vindo de fora. Era um homem poderoso, de uma nação dominante. Não era um qualquer como aqueles que ali se encontravam. Houve, no entanto, um que em seu coração permitiu que a fé brotasse. Mas como é que ele ia poder chegar perto de Jesus? Dar-se-ia ao caso que, expondo-se e aproximando-se, Jesus o reprovasse e o enviasse embora porque ele era merecedor daquele mal? E surgiu a dúvida naquele coração. A dúvida debatia-se com a esperança.
finalmente, ele decide ir ao encontro de Jesus, que se encontrava na margem do lago, e ele de longe começa a ver que todo tipo de doentes são curados. Ele começa a perceber que o cego passa a ver, o coxo anda, o mudo volta a falar, o endemoninhado é livre. E o seu coração fervilha e fervilha cada vez mais. O seu entusiasmo é cada vez mais poderoso. E quase sem dar por conta, ele começa a caminhar em direção a Jesus. Horrorizadas, as pessoas que estão ali começam-se a esmagar umas contra as outras para evitar a proximidade e o contacto daquele que é possuidor da peste mais terrível do momento. Mas ele não o vê. Alguns começam a adverti-lo que ele não se pode aproximar da multidão e de Jesus. Mas ele não ouve. Porque os seus olhos estão unicamente focados em Jesus. Os seus ouvidos estão unicamente atentos àquilo que Jesus está a dizer. Marcos, para quem quiser acompanhar. Marcos 1, 40. E diz-nos lá então. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe: quero. Fica limpo. Ou como algumas traduções dizem, sê limpo. Aquele homem, quando se aproxima, coloca-se de joelhos aos pés de Jesus. Ele não tem a coragem de fazer um pedido. É mais um desabafo. Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. E aquilo que Jesus apresenta é uma certeza. Sim, eu quero. Basicamente aquilo que Jesus estava a dizer é: sim, eu estava à tua espera. Porquê é que demoraste tanto? Eu estava só aqui à espera que tu tivesses a plena confiança. Mas a seguir Jesus continua. No versículo 42, no 42, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Diz-nos no Desejado de Todas as Nações que a sua carne, que estava roxa, putrefacta, cair aos bocados, volta a ficar rosada. Tão limpa e tão macia, não é mais aquela escamosa rugosidade, mas tão macia como a pele de um bebê. E agora Jesus diz no versículo 43, fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sumo sacerdote, oferece pela purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. E esta é a indicação que lhe é dada. Mas, no 45, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. E aqui é uma análise que é importante de nós fazermos. Há 3 coisas que Jesus dá a indicação a este homem para que ele faça. Em primeiro lugar, vai, apresenta-te ao sacerdote. Era o responsável sanitário. Era o equivalente à DGS em Israel. É ele que te vai dar o diagnóstico ou a alta da tua doença. A seguir ele diz outra coisa mais. Agora, depois de te apresentares ao sacerdote, cumpre os desígnios que Moisés deu e oferece a tua oferta pelo resgate da tua doença. E dessa forma testemunha. E a seguir ele ainda diz mais.
mas não digas nada a ninguém. Aquele homem faz os três primeiros, cumpre as duas primeiras indicações. Mas por achar que Jesus era demasiado humilde, seria injusto que ele não desse testemunho. Ele efusivamente dá este testemunho. Mas este testemunho foi tão efusivo, foi tão estrondoso, uma cura. Aquilo que os sacerdotes diziam que era incurável e que era merecido de um pecador, está agora curado. E ele deu este testemunho. Mas é de tal forma falado que as pessoas ficam tão efusivas e os escribas e os fariseus têm mais uma justificação para querer anular a presença de Jesus. A busca torna-se tão elevada que Jesus não mais consegue continuar o seu ministério dentro das cidades. Aquele testemunho tão efusivo, contrário ao que tinha sido dado indicação, é um prejuízo, neste momento, ao ministério que Jesus estava ali a fazer. Impossível, ele não conseguia. Mas ele apresentou a sua gratidão a Deus. E a pergunta que eu tenho para nós esta manhã é: e hoje, qual é a pior peste? É a SIDA? É a Covid? É o ébola? É o paludismo? É a ansiedade? É a depressão? É a angústia? É o cancro? Qual é a pior peste que tu tens hoje a enfrentar? E se já a enfrentaste? E se já te sentiste curado? Cumpriste o voto de apresentares a tua oferta de gratidão? Dispuseste-te a ti para ser um testemunho daquilo que Deus fez por ti? Dispuseste os teus meios a testemunhar acerca de Jesus? Ou também achas que tu és tão pequenino, tu és tão insignificante, que Jesus não vai parar para olhar para ti? Jesus não vai despender o seu tempo para curar o teu problema. Jesus tem mais que fazer. Deus tem uma tarefa muito maior do que perder tempo contigo. Achas? Então vamos continuar por aqui. E eu pedia-vos para que acompanhássemos a leitura do milagre que é relatado logo a seguir em Marcos. E temos lá: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e ele anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Existia em Cafarnaum um homem. Este homem estava doente, estava paralítico, porque a sua vida no passado tinha levado a que ele estivesse nesta condição. Este sim, sabia que tinha errado profundamente, tinha escolhido um percurso de vida que era absolutamente nefasto. E aquele prejuízo o levou àquela condição. Aquele homem já tinha recorrido aos sacerdotes e aos escribas e aos líderes da lei, pedindo auxílio. Mas não havia auxílio para ele. Porque todos lhe diziam categoricamente: tu não tens direito à misericórdia de Deus. Tu estás nessa condição porque és merecedor do castigo pela vida que tu escolheste ter. Em todo o caso, quando este homem ouve falar através destes seus amigos da presença de Jesus na sua cidade novamente, bem, ele começa a sentir que se pudesse só olhar para Jesus, se pudesse estar frente a frente com Jesus,
Talvez. Não, não é ele ser curado. O desejo deste homem não era de cura. Era de perdão. Ele não quer cura. Mas ele está num sofrimento psicológico tão grande que ele já não quer saber do seu corpo ou da sua condição. Ele só se queria sentir perdoado pelo Deus que ele conhece e pelo Deus que ele ouve falar. Ele hesita novamente, porque ele sabe que o Messias apresentado é o representante da forma do Deus que era cultuado no seu meio e que dizia que ele era merecedor de todo aquele castigo e que não era digno de perdão. E então, mais uma vez, também este hesita. Até porque eu nem tenho condições de ir à presença de Jesus. Eu sou um paralítico. Ele partilha este testemunho com os seus amigos e estes amigos prontificam-se a levá-lo. Mas, uma vez que estão a transportar uma maca, uma tarimba, uma cama, qualquer estrutura de suporte onde é carregado este indivíduo, obviamente quando eles chegam perto da casa de Pedro, onde Jesus está a falar, eles não têm nem como chegar perto. Não dá. Eles estariam quase prontos a desistir. E é este homem que o Espírito Santo lhe tocou o coração. Jesus estava a trabalhar com ele, ele ainda estava na sua própria casa. Estava a dar-lhe o entusiasmo e a força. E este homem tem uma ideia mirabolante. Hesitante, partilha com os seus amigos e os seus amigos acham fantástico. Subir ao telhado, abrir um espaço e descê-lo. E então nós podemos ler essa parte agora no versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Agora, vocês podem imaginar, e é poderoso, aquele homem ao descer aos pés de Jesus, mas quando desce, o seu olhar fica a um palmo da cara de Jesus. E com o seu olhar temeroso, ele olha para o Mestre e ele diz: e agora? Eu estou aqui exposto, na minha miséria, a minha carne cheira mal, tem feridas. O que é que vai ser agora? Aqui no meio de toda esta gente, se o Senhor não aceita aqui a minha presença e pede que eu vá embora. E diz-nos o patriarca, o desejado de todas as nações lá, que ao cruzar este olhar, Jesus vê um olhar temeroso e ansioso ao mesmo tempo. Aquele lampejo de esperança que ele tinha tido em casa fortalece-se agora um pouquinho mais. Porque ele, quando vê os olhos do Mestre, ele percebe que o olhar de Jesus não é de reprovação. Jesus aguarda que o seu leito pouse no chão. Mas este homem já não está mais com medo. E vemos no versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus diz ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Oh! Aquele homem ficou feliz. Aquele era o seu desejo. O seu rosto começa a irradiar um brilho brutal. Ele nem ousa pedir nada mais, porque o seu desejo está cumprido. Aquilo que ele queria era sentir-se perdoado. E ele agora sente que o Senhor o perdoou. E ele fica em silêncio, apenas a desfrutar da proximidade e da companhia daquele que lhe perdoou os seus pecados. Este ato que lhe tinha sido negado, que ele entendia que não seria possível, mas agora foi.
Ele fica só ali em silêncio. Mas nós podemos continuar a ler. Versículo 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: porque fala deste modo? Isto é blasfémia. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que assim arrazoavam, disse-lhes: porque arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amigos, este homem, no seu íntimo, ele tinha sentido o perdão. Mas quem estava ali à volta, e diz-nos a pena inspirada que ali à volta havia 4 tipos de pessoas: os sinceros, os reverentes, os curiosos e os incrédulos. Eram estes 4 tipos de pessoas que estavam ali aglomerados à volta. Este homem está satisfeito, porque o seu propósito está cumprido. Mas agora Jesus vai um pouquinho mais além. E isto é o que acontece quando nós nos colocamos aos pés de Jesus. Jesus nunca nos dá só aquilo que eu pedi. Ele vai sempre um pouquinho mais à frente. E ele vai mais à frente porque não foi só este homem que pediu, mas pelo respeito daqueles 4 amigos que trouxeram à sua presença, que não percebiam totalmente o dilema do sentimento do pecado no coração daquele homem, mas viam-no definhar de dia para dia, eles desejavam o seu 100% de restabelecimento. E em favor deles, o Senhor Jesus cumpre o resto do milagre. Mas também para testemunho dos curiosos e dos incrédulos que ali se encontravam, nomeadamente os sacerdotes e os fariseus, que estavam ali tentando encontrar qualquer coisa para acusar Jesus de blasfémia. E então, porque este homem não teve vergonha, não teve medo de ser confrontado perante o Mestre, porque, ainda que um pouco hesitante, ele vai, com a ajuda dos seus amigos, ele recebe um nível de bênção que ele nem sequer tinha pedido. Nem era aquilo que ele tinha pedido. Mas o Senhor o abençoa. E o Senhor o restabelece. E o Senhor, como Jesus tantas vezes fazia, confunde quem o está a ver. Porque, obviamente, como Jesus diz nas suas próprias palavras, o que é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: toma a tua cama e anda? É claro que é mais fácil dizer: toma a tua cama e anda. Porque a cura física parece mais fácil de alcançar do que o perdão. E esse sim só pode ser dado por Deus. Mas quando eu sou perdoado por Deus, é difícil que os outros percebam isso. Mas o restabelecimento físico foi perfeitamente notório. Naquela cidade toda a gente conhecia a condição humana daquele homem. Toda a gente sabia a miséria em que ele vivia. E agora ficam absolutamente atónitos e deslumbrados. Jesus vai sempre mais além. Supera sempre as nossas expectativas. E é fantástico quando nós achamos que descemos tão baixo, pecamos de tal forma grave. Mas Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Eu continuo aqui.
Tu és importante para mim. Aqueles que têm o apêndice da Escola Sabatina para a semana, o dos escritos de Ellen White, vão ler uma afirmação para a semana, mas que se coaduna perfeitamente aqui. Tem uma afirmação que penso que é na quarta-feira, que diz: é aqui que milhares erram. Não acreditam que Jesus lhes pode perdoar pessoal e individualmente. Não aceitam Deus na sua própria palavra. Hoje, alguns de nós aqui fazem parte dos curiosos ou dos incrédulos que acham que há um certo calor e uma certa emoção quando nós vimos à igreja, quando ouvimos falar de Jesus, mas isso não se aplica a mim. Eu gostava de ver isso realizado noutras pessoas, mas comigo Jesus não tem hipótese de trabalhar na minha... Não dá! Erramos profundamente. Porque da mesma forma que do cume da montanha o leproso, ou na miséria do seu leito em casa este paralítico, também a dúvida existiu. E se a dúvida permanecesse, eles continuavam na mesma condição até que morressem. Mas ali, mesmo os curiosos e os incrédulos e os duvidosos ficaram impressionados. Mantiveram o seu coração em silêncio. Não quiseram sentir que aquele efeito e que aquela prática e que aquela bênção lhes podia ser estendida a eles. Mas a semente estava depositada. Aquele silêncio, aqueles entreolhares entre os líderes religiosos moviam os seus corações. Mas veio a produzir efeitos mais tarde. E então, não desmarquem a vossa Bíblia, mas deem um saltinho comigo a Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 7. E Atos dos Apóstolos diz-nos lá que após a morte, após a ressurreição de Jesus, após o Pentecostes, tem lá esta afirmação que nos diz: crescia a palavra em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. E é aqui que eu vos quero chamar a atenção. Também muitíssimos, não é muitos, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eles mantiveram-se em silêncio. Tal qual tentou fazer Nicodemos, tal qual tentou fazer José de Arimateia. Mas quando eles foram confrontados com a morte de Jesus, quando eles ouvem falar da ressurreição de Jesus, quando eles percebem através do testemunho dos discípulos de Emaús que o propósito da vinda de Jesus naquele momento não era libertar do poder romano, mas era libertar do jugo do pecado. Então eles deixam todo o seu preconceito, deixam toda a sua tradição e eles vão em direção e eles aceitam que Jesus possa fazer alguma coisa por eles. Quando fores curado, como diz em Marcos 1,44, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação. Dá testemunho daquilo que Jesus fez por ti. Mas dá o testemunho certo. Não faças como nós podemos ver em 2 de Reis 20, a história do rei Ezequias, que estava acometido de uma doença mortal. Ora, intercede o profeta Isaías por ele e Deus lhe concede mais tempo. O reino da Babilónia fica espantada e envia emissários e uma prenda porque o rei Ezequias, que estava para morrer, recuperou. Mas aquele rei, quando recebe aqueles emissários, em vez de demonstrar a sua oferta de gratidão para com Deus, evidencia a sua riqueza, o seu palácio e os seus bens. Não dá testemunho de Deus, dá testemunho da sua capacidade. Se este homem tivesse dado o testemunho de Deus, Babilónia não teria invadido, porque este Deus era um Deus poderoso, que conseguiu atrasar 10 graus na hora do relógio solar do próprio rei, que conseguiu libertá-lo da sua própria doença. Então a Babilónia não se ia meter em apuros com uma nação que tinha este Deus como seu líder.
Mas Ezequias apresentou o homem, apresentou as suas riquezas, e aqueles emissários ficaram cobiçosos. E também os outros que receberam a mensagem cobiçosos ficaram. E a cobiça levou à invasão de Israel. E a falta de fidelidade e testemunho levou a que eles não tivessem a capacidade de se manterem à tona da água e acabaram por ser exilados. Aquele prolongar daquela vida, daquele rei, acabou por ser, de certa forma, uma maior maldição do que bênção. Porque o testemunho não foi devidamente aproveitado, não foi devidamente partilhado. E eu volto a perguntar, se o Senhor já operou na tua vida, como tens tu testemunhado? Como é a tua oferta de gratidão? Como elevas nos outros o respeito e a devoção que tens a Deus? Ser grato, dá testemunho. Devolve um pouco das bênçãos que te foram oferecidas, sem que sequer as mereças. Sim, porque não fui eu que cheguei aqui sozinho. Estudámos isso também na lição. O Senhor permitiu-me chegar até aqui. Sim, não temos qualquer direito. E é aqui que eu queria, já quase a finalizar, chamar-vos a atenção. Nenhum de nós tem direito a nenhuma bênção que o Senhor está disponível para nos oferecer. Nenhum de nós tem uma ponta de bondade que justifique que o Senhor olhe para nós. Mas na sua infinita misericórdia Ele olha. Na sua infinita misericórdia Ele deixa resgatar-te. Ele deseja resgatar-te. Ele deseja abençoar-te. Ele deseja poupar-te à miséria do pecado. Ele deseja colocar-te em local que depois de curado tu possas dar testemunho de como é verdadeiramente Deus e apagar a imagem que o mundo tem de um Deus que é tirano, de um Deus que é rigoroso, ou também a outra imagem de que Deus é um Deus de amor. Tu não precisas de mudar nada, Ele vai te salvar de qualquer maneira. Estas duas imagens não funcionam. Mas Deus quer trabalhar na tua vida e quer que tu ocupes lugares de destaque para mostrar aquilo que Deus fez por ti, de maneira que os outros sintam que também pode ser algo a ser feito por eles. Se com fé chegares a Jesus hoje, sem duvidar, sem olhar para aquilo que os outros possam pensar, comentar, dizer, porque tu já nem sequer ouves, tu estás focado nos lábios de Jesus. Estás focado no olhar meigo de Jesus. O que está à volta já não importa. Mas vai, unicamente focado nele. E a única coisa que eu vos posso dizer é que, se desta forma nós agirmos, quando nos colocarmos de joelhos à beira da cruz, quando lhe pedirmos socorro, quando lhe perguntarmos, ou se lhe dissermos, se tu desejares eu posso ser limpo, aquilo que Ele nos dirá é, sim, quero ser limpo. Deus vos abençoe. Thank you.